Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, principalmente as pessoas que estão estudando para ser um trader, que querem ser um day trader, elas me perguntam: Rodney, qual que é a rotina que eu devo seguir para eu conseguir me dar bem no day trade? Bem, eu vou te contar aqui o que eu fazia no passado, o que eu faço hoje e o que eu acho que você deveria fazer e que vai funcionar e que talvez economize algumas horas para você do seu dia aí com o que eu vou te falar, tá bom? Bem, mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber em primeira mão todos os dias que eu colocar um vídeo novo para você. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Eu tenho que te falar que eu comecei há muitos anos atrás, exatamente 17 anos atrás. E quando eu comecei, uma das coisas que eu sempre tive a rotina de fazer é não acordar muito cedo, porque eu nunca fui de acordar muito cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, nada disso. Eu sempre acordei por volta de 6h30, 7 horas e à noite eu sempre ia dormir mais tarde. Então a minha rotina no meu início, ela era voltada para acordar de manhã, ver como estavam os mercados lá fora, ver como estavam esses futuros andando, fazer algumas análises do que eu operava, dos papéis que eu operava, do índice. Nessa época eu operava papéis, índice e vários ativos, na verdade. E eu fazia essa rotina, operava o dia todo e ao final do dia eu utilizava para estudar. Veja, eu fiquei durante anos fazendo essa rotina. Só que nessa época tinha um detalhe em relação a hoje. Essa época eu ainda precisava aprender bastante. Então eu não vejo essa rotina como uma rotina errada minha. Porém, o que aconteceu ao longo do tempo? Eu fui desenvolvendo a parte operacional. Então todo esse estudo, replay de mercado, no simulador, testes, eu fui fazendo até um ponto. Só que cada vez menos, porque quanto mais próximo eu chegava da consistência, menos, na verdade, eu precisava masterizar algumas coisas. Um exemplo, se você está começando a aprender, você tem que aprender a fazer trade de absorção. Então você vai ter que treinar isso exaustivamente. Só que depois que você aprende, você não tem mais esse tipo de trade para fazer, para treinar, e sim fazer no mercado. E o teu treino vai ser o teu fazer no mercado. E aí, com o tempo, você vai fazendo todos os tipos e estilos de trade no simulador, aprendendo, e vai para o mercado. E aí você vai operando na real. Então, quando você chega nessa fase, o teu treinar é o mercado. É você operar no dia a dia. Você vai estar treinando. E com o tempo, depois que eu virei a chave, eu mudei um pouco essa rotina inicial que eu tinha. E quais foram essas mudanças? Primeiro, eu também não acordava mais cedo que 6h30, 7 horas. Fazia as análises e, mais especificamente, operando o dólar futuro, eu olhava os pares de moedas. Então, eu olhava o dólar em relação ao dólar mexicano, o real em relação ao dólar mexicano. Eu olhava o dólar mexicano, eu olhava o euro-dólar, eu olhava o dólar da Nova Zelândia, eu olhava o dólar africano, e aí eu chegava e ficava dando uma análise nesses papéis na pré-abertura para eu tentar precificar o que ia acontecer na abertura do dólar. Então eu olhava também os índices futuros, S&P 500, Dow Jones, olhava o mercado europeu como que estava, o mercado asiático, e aí eu chegava no mercado e falava assim, bom, agora eu vou começar a operar, e eu já fiz a minha rotina matinal que me ajuda a começar a tradear. Com o tempo, eu fiquei bastante tempo fazendo isso, e com o tempo eu comecei a perceber o seguinte, imagina que lá fora o dólar estava tudo subindo todos os pares de moeda. E aí chegava aqui e eu falava, bom, a tendência é subir. E aí ele abria com 20 pontos de gap para cima, assim como eu imaginei. Só que no day trade não dá para eu ganhar nesse movimento, porque para eu ganhar eu teria que estar no swing trade já comprado ontem. Como eu não estou, eu faço day trade, abria com 20 pontos de alta. E aí eu falava, e agora? O mercado lá está subindo, então eu vou comprar, e aí eu vou comprar com 20 pontos de gap de alta num mercado de alta? Não faz parte da minha técnica. E se eu falasse vou vender,
eu tô contra tudo que eu vi de manhã. Então o que acontecia? Isso confundia o meu estilo operacional. Acabava que eu vinha com um viés para o mercado. Eu chegava e falava, bom, lá fora está subindo, então abriu com 20 pontos de gap, caiu um pouquinho, eu queria comprar. Quando na verdade tinha tudo para precificar, fechar gap ainda e tudo mais. E aí isso me trazia um viés negativo para o mercado. E aí durante o dia, quais eram as outras coisas que eu fazia? Eu colocava alarme de notícias, então eu olhava todas as notícias que tinha durante o dia, eu colocava esses alarmes e eu ia lá, em cada notícia eu ficava de fora dessa notícia até o mercado estabilizar e eu poder entrar de novo. Terminando o pregão, eu treinava alguma coisa, fazia meu fechamento de contas, lançava uma planilha de DAR, fazia uma planilha estatística e essa era a minha rotina mais recente, até 2 anos atrás. E aí, em algum momento, eu falei, será que esse está sendo o caminho certo? Será que essas análises que eu estou fazendo estão me ajudando? Eu vou fazer um teste. Eu vou ficar 1 semana sem olhar nada para ver o que acontece. E sabe o que aconteceu? O meu índice de acerto na abertura aumentou bastante. Ou seja, eu não vinha mais com aquele viés dos pares de moeda do mercado norte-americano, do mercado europeu. Eu não vinha. Eu simplesmente operava o preço. Abriu em alta, eu vou tratar ele como eu trato de uma maneira normal, sem saber o que vai acontecer, sem tentar imaginar o que vai acontecer. E os meus resultados melhoraram na abertura. Então eu comecei a perceber que na verdade só me prejudicava essa minha análise de pares de moedas que eu fazia antes. E isso acontece durante o dia com muitas pessoas que ficam acompanhando, por exemplo, o índice futuro. Aí o índice sobe e fala, o dólar vai cair. Ele compra o índice lá e vende o dólar aqui. E aí o índice sobe, para e o dólar não cai. Por quê? Porque às vezes acompanha e às vezes não acompanha. Então, eu resolvi deixar isso que eu fazia pré-mercado, essa rotina minha pré-mercado. E junto com isso, eu comecei a eliminar algumas coisas de notícia também. Então, eu não comecei mais a programar alarmes de notícia, eu não comecei mais a me preocupar com as notícias. Por quê? Porque eu treino o preço. Uma das coisas que acontecia muito saiu a notícia, eu esperando. Ia lá num ponto importante, só que não dava tempo e já dava o trade. Se eu tivesse apregoado, teria pego o trade. Então, hoje em dia, eu também não olho mais notícias. Então, a minha rotina, hoje em dia, ela se resume a estar durante o dia no mercado, a fazer as operações durante o dia. E com isso, eu estou treinando, estou masterizando, estou aprendendo mais e eu consigo ter resultados. Chega amanhã, eu não preciso analisar nada. Por quê? Porque eu fiquei o dia inteiro no mercado. Eu já sei os pontos importantes, eu sei onde os big players entraram, eu sei aonde teve a maior trocação, eu sei onde os players defenderam o preço. E aí eu consigo tradear baseado no dia de ontem, consigo começar o dia hoje. E aí eu vou ver o que vai acontecer durante o dia. Então eu não preciso ficar de olho em notícia, eu não preciso ficar de olho em pares de moeda, eu não preciso ficar de olho em sites americanos para ver o que está acontecendo. Facilita a vida. Um dos escapes das pessoas que estão aprendendo, dos iniciantes que não conseguem fazer resultado, qual é? Querer achar que ele não está fazendo resultado porque ele não está acompanhando as notícias. Querer achar que se ele tiver um terminal do Bloomberg, ele vai conseguir ler a notícia e operar. Ele está achando que se ele olhar os pares de moeda, se ele ver a Ásia em crise, se ele ver a Europa em crise, ele vai conseguir fazer a operação aqui. Quando na realidade tudo está precificado. E aí a gente operando o preço, a gente não tem problema nenhum de viés e nem de fazer coisas erradas porque achou que ia acontecer isso. Então o que eu sugiro para você é perca menos tempo com essas análises. Quero analisar o dólar, quero ver no diário se tem um Fibonacci, se tem uma expansão, se tem uma figura, se tem uma linha de tendência, tudo bem. Agora, no intraday, ficar tentando achar esses motivadores para você tradear no intraday não é bacana, porque você só vai perder tempo de fazer análise de 1 hora, análises complexas, de fazer análise das moedas lá fora, de fazer análise de notícias. Então eu sugiro você a fazer um teste. E eu não estou falando para você pare tudo o que você está fazendo.
Faça igual eu fiz, faz um teste, tira do seu operacional durante 1 a 2 semanas e aí você vê o que acontece. Se for ruim para você, você continua fazendo o que está dando certo. Se for bom, você começa uma nova fase, tá bom? E é isso que eu te convido para você fazer na tua rotina de trader a partir de amanhã, tá bom? Então, valeu pela participação, deixa um like para mim se você gostou dessa dica e eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço!